Se você já disse ou ouviu alguém dizendo que é meio bipolar, este vídeo é para você. Ter oscilações nas emoções, num dia estar bem, no outro dia estar mal, não significa que você é bipolar. E hoje eu quero explicar o que é o transtorno bipolar para você saber exatamente o que não está acontecendo com você e ajudar, claro, se for o caso que você tem o transtorno bipolar, entender como funciona e por que esse senso comum que a gente tem pode atrapalhar a sua saúde emocional e a saúde emocional de quem tem o transtorno. Eu sou Caroline Mudinucci, eu sou psicóloga especialista em TCC, terapia cognitivo-comportamental e inteligência emocional em saúde. Se você não me segue ainda, já aproveita e me segue e ativa as notificações para você receber os vídeos de terça e quinta às 8 horas da noite. Eu falo bastante sobre psicologia, comportamento, emoções e relacionamentos, entre outros assuntos. Vamos lá! Então, ter essas emoções, elas são esperadas na nossa vida, e isso não significa que temos o transtorno bipolar. Significa que a gente é, vamos dizer assim, mais ou menos normal, porque ninguém é muito normal, né? Mas a gente pode de manhã tá super bem, aí recebe uma notícia na hora do almoço, aí fica irritado, né? É isso que a gente fala às vezes no trabalho. Nossa, mas meu chefe tem hora que tá de um jeito, hora que tá de outro. Sim, é esperado que a gente tenha essas emoções e às vezes a gente tem que lidar com as pessoas dessa forma também, com essas emoções. Não estou dizendo que é fácil, mas ainda nós não caracterizamos um transtorno. Viver as emoções é viver, é ser humano. Que bom que a gente tenha essas emoções para nos regular, para, né, a gente também ter o contraste de quando a gente não tá bem e quando a gente fica bem. Tudo isso dentro de uma, vamos dizer, normalidade que ainda não é o transtorno. E na verdade a palavra normal também ela é muito polêmica, vamos dizer, porque se a gente for pensar, daí fica para um outro vídeo, o que é normal, o que é patológico, aí é uma outra linha tênue que a gente vai tendo. Então, a gente ter emoções é natural e é humano, é esperado na nossa vida diária. Um dia você está mais produtivo, animado, num dia você está mais cansado, fica mais introspectivo consigo mesmo. Essa variação, ela é esperada na nossa vida. Apesar das redes sociais muitas vezes colocarem que a gente tem que estar feliz o tempo todo e a gente ter livros de autoajuda e motivações que são, na verdade, pura ilusão, isso não acontece. É muito natural a gente ter oscilações. E a gente, cada vez mais, entender que os sentimentos ruins, eles fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, tristeza, você estar em luto, você estar com raiva. Muitas vezes nós não queremos nos sentir assim e a gente tenta amenizar, tenta reprimir. Mas o mais correto, já dando uma dica, é a gente entender que tem essas emoções e que a gente precisa vivenciar e ter paciência. E a questão da rede social, ela acaba atrapalhando muitas vezes porque a gente tem essa pressa de resolver, né? Nossa sociedade tem muita pressa de se sentir feliz em detrimento, vamos dizer assim, das emoções negativas. Agora vamos entender o que é o transtorno bipolar em si. Então, a pessoa ela tem alterações em dias, semanas e até meses pode acontecer a alteração. Ela pode viver períodos de depressão, né, um estado depressivo onde alguns dos sintomas, né, seria dificuldade para dormir ou dormir demais. Ela pode ter uma dificuldade na alimentação, comer pouco, comer demais, estados de desânimo, pensamentos que ficam muito mais voltados para o negativo
E pode ter até os pensamentos, né, mais, que acho que a gente não pode usar essa palavra aqui, mas coisas mais voltadas para esse estado depressivo, que a pessoa fica ali com choro, entre outros muitos sintomas que a gente vai tendo. E ela oscila quando justamente ainda não está em tratamento, porque requer um tratamento com medicação, com psicoterapia, ela pode ir para a mania ou hipomania, que daí já é um estado de euforia, que ela pode baixar a crítica e daí também, né, pode mudar a alimentação, comer demais, se colocar em risco demais, em situações perigosas, com pessoas perigosas, ter um comportamento sexualizado mais aflorado, pode ter uma hiperatividade, né, mental do cérebro que faz com que ela nem consiga muitas vezes dormir. Então seriam esses dois opostos que nada tem a ver com o senso comum que a gente tem, né, aí na sociedade do bipolar. É uma doença séria, ela tem um fundo hereditário ali, genético muito forte, e depende das condições, das experiências que essa pessoa vai tendo ao longo da infância, adolescência, da vida, da vulnerabilidade que ela vai apresentando. Mas tem um forte componente ali da família, né? Geralmente quando temos o bipolar ali, que é diagnosticado, provavelmente ali na família tem alguém com depressão, né? Tem a esquizofrenia também, que é uma doença, se a gente for ver, próxima ali do bipolar, tem algumas semelhanças, né? Porque o bipolar, ele pode até entrar em delírio, né? Ele pode ter essas questões que são mais próximas ali de uma esquizofrenia. Então, é muito sério, né? E a gente, não aqui para rotular, apesar de ser uma doença que ela é muito estereotipada, né? A gente tem que tentar evitar esse tipo de brincadeira, né? Porque acaba atrapalhando, de fato, quem precisa de um acompanhamento. E quando que a gente diz que a pessoa realmente tem o transtorno? Porque aquilo começa a impactar a vida funcional dela, no trabalho, nas relações, na família, no comportamento. A pessoa pode ficar, né, no estado ali de mania mais impulsiva. Então há todo um comprometimento, né? Porque geralmente quando temos aí os episódios de hipomania e mania, a pessoa depois é jogada para uma depressão. E daí tem toda uma questão de arrependimento, por que eu fiz isso, quando, né? Porque a impulsividade, ela é muito forte. E lógico, né? Cada pessoa que tem o transtorno pode ter num grau diferente, mais leve, moderado ou grave. Se você suspeita, né, de que possa ter aí bipolaridade, eu sugiro que você busque profissionais de confiança, tanto psicólogo quanto psiquiatra, eles estão prontos para avaliar, né, e ver se realmente diz respeito a um transtorno que você possa ter ou não ter. Mas não é por causa de uma característica que nós fechamos o diagnóstico, né? Tem toda uma polêmica, porque às vezes a gente acha que tem um critério que já fechou o diagnóstico. Então, na dúvida, a gente procurar mesmo o profissional ali para receber esse diagnóstico ou não. Aí, o que acontece? Por que a gente acha que todo mundo é bipolar, que todo mundo tem essa questão? Justamente, primeiramente, que a gente não tem uma educação uma educação emocional, né, para entender nossos sentimentos e nossas emoções. A gente está muito ansioso, nós estamos muito estressados, cansados, e a gente fica perdido nas emoções. Então a gente está achando que é bipolar aquelas coisas que são comuns de serem sentidas ali no nosso dia a dia, né? Mas como não tem uma educação, talvez hoje está muito mais
disseminado, né, psicologia, mas ainda tem muito preconceito, então a gente acaba achando que a gente tem problemas graves quando são coisas que deveriam ser normalizadas, como, por exemplo, tristeza, luto, são coisas que vão acontecer na nossa vida, né? Então, uma normalização. E o transtorno, ele não é uma coisa legal de receber o diagnóstico, né? Então, assim, a gente achar que é legal ter esse diagnóstico, não é. Na verdade, o diagnóstico também serve para que medicações mais certeiras, né, assertivas naquele tratamento, para que o psicólogo saiba como conduzir ali uma sessão, né, de terapia. Então, para essas coisas. E então não é uma coisa legal, né, ter um diagnóstico de um transtorno, né, que fique bem claro assim. E vamos para a próxima parte. E mais uma vez, né, quando a gente rotula as pessoas como bipolar, por exemplo, isso sem critério, né, sem saber do que a gente está falando, muitas vezes a gente deixa de ajudar quem realmente precisa. Então, quando você sente, por exemplo, que está cansado, que está estressado, é bom nomear esse sentimento. O que eu estou sentindo nesse momento? Para não achar que tudo é transtorno. Porque nem tudo é transtorno. Às vezes é uma emoção totalmente compatível com o que eu preciso sentir. Agora, se você percebe intensidade demais nas emoções, muito tempo que você está num estado de cansaço, de tristeza, de qualquer sentimento que está uma ansiedade muito grande também, todos os sentimentos que você sente demais e por muito tempo, realmente é necessário buscar ajuda. Mas é sempre bom a gente observar, né, como o nosso comportamento, como o nosso corpo está respondendo às situações, como a gente está se comportando, a gente ter esse autoconhecimento desenvolvido aí no nosso dia a dia. E muito importante também, você não precisa ter um transtorno para buscar cuidado e atendimento especializado nas suas questões, né? Às vezes você tem algumas questões ali de relacionamento, de ansiedade, que não chegam ao ponto de virar um transtorno. Por exemplo, na ansiedade, virar um TAG. Mas aquilo já começa a te atrapalhar e você quer entender como funcionar melhor diante desses sentimentos, dessas circunstâncias. E tudo bem, pode procurar ajuda, né? O autoconhecimento, ele pode vir ali em sessões de terapia também e outras formas que você pode achar. Mas se você vê que está começando a te atrapalhar, vai imediatamente procurar ajuda. Mas o que eu quero dizer você não precisa ter o transtorno, você não precisa ter todo esse... por exemplo, ter o transtorno bipolar para buscar ajuda. Você pode buscar ajuda para entender suas emoções intensas, né? E daí a gente vai avaliar se tem transtorno ou não, mas sempre é muito importante buscar o autoconhecimento e o autocuidado. É importante entender que o sofrimento, ele faz parte da vida, que eu acho que é isso que dá uma virada de chave aí, que as pessoas gostam de falar. O sofrimento, ele faz parte da vida. A gente não consegue eliminar, a gente não consegue fugir, né? Mas talvez a forma como vamos lidar com esse sofrimento é que seja a chave ali do negócio, né? Como que a gente vai lidar com esses sentimentos e emoções de uma forma mais saudável e mais que a gente tenha mais qualidade de vida aí na nossa vida também. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que sempre fala: nossa, mas eu acho que você é meio bipolar. Compartilha, curta, comenta aqui o que você acha, né? Você acha que a gente está banalizando muitos diagnósticos? Coloca aqui o que você acha a respeito aí desse sou meio bipolar. E a gente se vê no próximo vídeo.